Amém. Amém, Jesus. Conecta o nosso coração com o seu nessa manhã. É gostoso, né, gente? Dá pra gente ficar aqui o culto inteiro só curtindo a presença de Deus, né? Não tem coisa mais preciosa que isso. Vou tentar não estragar esse momento agora aqui com vocês. Deus me deu uma palavra essa semana. A gente falou no primeiro culto desse ano que a gente teve presencial, né? Eu falei sobre a bênção de ambos. E hoje eu queria falar sobre barreiras às bênçãos. O que pode ser uma barreira às bênçãos de Deus na nossa vida esse ano? Ou para o que Deus tem para você, para o seu futuro? E eu vi todo mundo, tem um versículo que ele é muito bonito, é um versículo que eu gosto muito dele. Sempre que eu leio ele, Deus fala muito comigo. Eu vou ler ele aqui para vocês, é Isaías 43:19, e eu vejo muita gente postando esse versículo também. Eu queria que nessa manhã a gente entendesse um pouco o contexto desse texto. A palavra fala assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Esse versículo é lindo, né, gente? É um versículo que só de ler ele já ministra ao nosso coração. Ele já fala com a gente. E eu vejo muitas pessoas postando esse versículo e muitas vezes a gente não consegue entender muito bem, o que esse versículo está falando, o que é essa coisa nova. Só quero ler mais um texto para vocês, que é Hebreus 6:1, ele fala assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Eu vejo que, eu estava esses dias, eu fui viajar, e aí eu estava meio entediado no carro, sabe aquela hora que você está muito cansado, você está dirigindo já há um tempo, eu estava muito cansado, eu falei assim, eu preciso arrumar alguma coisa para eu fazer. Aí o que eu fiz, gente? Eu entrei lá, eu uso hoje o aplicativo que eu uso para ouvir música, é o YouTube Music. Aí eu entrei lá no YouTube Music, o pessoal do YouTube aí, se estiver me ouvindo, eu aceito um patrocínio aí, ó. Fazendo propaganda de graça aqui, né, gente? Uso o YouTube Music, e aí o que eu fiz? Eu entrei nas músicas, top 100 músicas mais tocadas no Brasil. Alguém já fez isso aqui, gente? Se vocês não fizeram, não precisa fazer não, viu? Não tem nada de interessante lá, vocês vão se arrepender. Gente, se vocês entrarem nas 100 músicas mais tocadas no Brasil, vocês vão ficar com vergonha. Não vou falar para vocês testarem, porque, gente, só tem... Sim, não vou falar, mas só tem besteira. Só tem besteira, gente. Ouve lá as top 100 músicas mais ouvidas no nosso país hoje. Só tem besteira. Só besteira. E aí a gente fui passando, ia passando. E aí teve uma hora a Bianca estava comigo, ela falou, não, vamos botar uma coisa para ouvir. Eu falei, não, deixa eu passar aqui que eu quero ver se entre as 100 pelo menos vai ter uma música boa, uma música que salva. Gente, só tem besteira. Só música falando besteira. Nas top 100 músicas mais tocadas no Brasil hoje. E aí começou a me dar um saudosismo. Uma saudade, dos meus tempos de adolescente, quando tinha música boa aqui no Brasil, A gente tinha muita coisa boa que era tocada aqui, A gente tinha banda, saudade de banda, gente. Hoje não tem mais banda, A gente estava falando esses dias, antigamente só era banda, hoje em dia é só DJ, é só MC, é só dupla sertaneja, não tem mais banda, saudade desse tempo, E aí eu fui até ouvir uma banda que eu gostava muito, E, gente, mudou totalmente. Hoje eu não consigo, nem gostei mais do que eles fazem. E aí eu fiquei me pensando assim, será que é eles que mudaram ou será que é eu que mudei? E a gente começa a estudar um pouco na ciência, a gente começa a ver que existem coisas no nosso cérebro, maneiras como ele funciona. A igreja primitiva, como a gente leu aqui em Hebreus, ela estava muito acostumada com a lei. E quando o escritor de Hebreus ele começou a desconstruir tudo isso, ele fala que no passado, Deus ele falava muito com a gente através dos profetas, ele falava com o seu povo através dos profetas. Mas aí, depois, Jesus apareceu. E quando Jesus apareceu, as coisas mudaram, nós cantamos aqui, Jesus tragou a sepultura.
Sabe, agora a gente tem um relacionamento direto com Deus, a gente não precisa mais de um profeta para vir ser uma voz na nossa vida, porque a gente tem acesso direto ao Espírito Santo, a gente tem acesso direto a Deus. Por isso que eu falo aqui, o nosso papel aqui da nossa igreja, da nossa família, eu entendo que, na verdade, não é ficar falando para as pessoas, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, ou isso não pode, ou aquilo pode, mas eu acredito que o nosso papel é não estragar a conexão das pessoas com o Espírito Santo. Eu acredito que o que for para você mudar na sua vida, o que for para ser transformado na sua vida, o Espírito Santo vai fazer. Não sou eu que vou convencer você disso, é o Espírito Santo. Então hoje a gente tem acesso direto, as coisas mudaram, né? E aqui está falando, né, em Isaías, que Deus estava tentando abençoar o seu povo, né? E o povo, ele tinha dificuldade, o Hebreus é em Novo Testamento, Isaías no Antigo, o povo de Hebreu, ele tinha dificuldade de entender esse novo momento, porque até então eles estavam acostumados a ouvir dos profetas somente, e agora as coisas mudaram, as pessoas tinham acesso direto a Deus, tinham acesso direto ao Espírito Santo, e aí eles tinham dificuldade de entender isso, que Deus que Jesus veio e quebrou a lei. A lei, ela é boa, ela continua sendo boa. Jesus veio para cumprir a lei, mas ele fala que ele também quebrou a lei, porque a gente não vive mais debaixo da lei agora, a gente vive debaixo da graça. E aí então o que acontece? O povo tinha dificuldade de entender isso. E o que acontece? Quando a gente fala aqui, estou fazendo algo novo na sua vida, vejam, estou fazendo uma coisa nova, isso empolga todo mundo, né? É a coisa que você fala assim, Jesus está falando para você, estou fazendo uma coisa nova na sua vida. Você se sente empolgado, você se sente impulsionado, empoderado, você se sente animado com esse versículo. Mas quando a gente fala sobre o novo, eu vejo que tem duas coisas. Quando a gente fala só sobre fazer coisas novas, muitas vezes para a gente isso pode se tornar um vício, porque você se vicia em coisas novas e você não consegue construir algo constante, porque você está sempre querendo sentir a adrenalina do novo. Mas quando a gente fala sobre uma nova mentalidade, quando a gente fala sobre uma nova forma de pensar, uma nova forma de viver, uma nova forma de ser, o que Deus vai fazer algo novo na sua vida em especial, a gente não entende o que isso significa profundamente. Porque a neurociência, né, pesquisei isso com a minha mãe, né, então chequei com ela antes de falar isso para vocês. O nosso cérebro e os neurônios, eles criam conexões e eles criam caminhos. O que isso significa? Que significa que existem meio que estradas na sua mente. E o que acontece? Quando você faz alguma coisa, repetidas vezes, a mesma coisa, aquilo lá cria em você então um caminho, e você acostuma por aquele caminho. E aí por isso que muitas vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer. Tem coisas que você faz que você não gostaria de estar fazendo, mas seu cérebro já criou essas conexões, né? Vocês já nunca ouviram falar assim, aquela pessoa é desse jeito mesmo, não tem jeito, é o jeito dele. Não é o jeito dele. É o jeito que a mentalidade dele foi formada, é a forma como as conexões foram feitas na mente dele. Por isso que muitas vezes, quando a gente fala sobre algo novo, é tão desconfortável para a gente fazer algo novo, entender algo novo, pensar algo novo. E aqui, o escritor, Isaías, o profeta, está falando, eis que eu tenho algo novo para fazer na vida de vocês. Então ele fala, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Em outras palavras, o que ele está falando aqui? Ele está falando para um povo que vai ser exilado na Babilônia, vai ser preso, cativeiro, vão ser cativos na Babilônia. E ele está falando assim, eu sempre quero abençoar vocês. Eu sempre quis abençoar vocês. A minha bênção está sempre aqui para vocês, porque Deus abençoar a gente não é uma ação, é uma atitude do seu caráter, é quem Ele é, faz parte de quem Ele é. Deus é abençoador, então não é uma ação que Ele faz. Deus, Ele está o tempo inteiro querendo abençoar o seu povo. Então Deus tem bênçãos preparadas para você, Deus quer te abençoar de alguma maneira, né? E aí Ele fala aqui, eu quero abençoar vocês, eu tenho algo novo para vocês. Eu sei que vocês vão para Babilônia, vocês vão ser presos, vocês vão ficar em cativeiro, mas existe algo que eu quero derramar sobre a sua vida, existe algo que eu quero fluir através da sua vida, algo que eu quero fluir para a sua vida também. Eu quero te abençoar, eu tenho algo especial preparado para você. Isaías fala que por causa das atitudes do povo, eles iam ser presos. Por causa da atitude deles, eles iam deixar de ser abençoados. Não era porque, então, nós não estamos falando aqui de bênção só, de dinheiro, de casa, de carro. Isso é bênção também,
E se você receber alguma dessas coisas que você sonha, eu vou celebrar junto com você isso. É uma vitória, é uma bênção também. Mas quando Deus fala sobre bênção, Ele está falando sobre abençoar todas as áreas do nosso ser. Todas as áreas do nosso ser. Seu coração, sua mente, sua vida, seus relacionamentos. E ele fala isso para Abraão, ele diz para Abraão, Abraão é o pai da fé desse povo. Ele fala, você vai ser abençoado, mas não só você vai ser abençoado, mas você será uma bênção também. O que ele está dizendo? Que todo mundo que tiver contato com você, todo mundo que andar junto com você, estiver próximo de você, vai ser abençoado também por causa de você. E Deus fala isso para você também. Essa é a promessa que Ele tem para nós. E Ele fala para o povo, sabe, para eles serem abençoados e que eles possam abençoar outros também. Quando a gente vai abrir um negócio, eu não sei se alguns de vocês aqui já abriram algum negócio. Então hoje o tema da minha mensagem é barreiras às bênçãos. Quando a gente vai abrir um negócio, hoje existem barreiras para você abrir um negócio, né? Então você não pode simplesmente falar, vou abrir um negócio e pronto. Não, você vai ter que abrir uma empresa. Para você abrir essa empresa, você vai ter que pagar os custos para abrir essa empresa. E fora isso, existem barreiras de conhecimento, porque provavelmente você está abrindo uma coisa que outras pessoas que já estão na área há mais tempo têm mais conhecimento que você. Mas essas barreiras, aos poucos, elas vêm sendo quebradas. E se a gente pega, por exemplo, na música, antigamente, se a gente fosse gravar um CD, você ia ter que pôr muito dinheiro. Porque você ia ter que ir para um estúdio, o estúdio era muito caro, então a primeira barreira era a barreira financeira, você precisava de muito dinheiro. A segunda barreira é que se você quisesse que as pessoas ouvissem a sua música, você teria que achar uma gravadora, porque você teria que fazer um CD, né? Ou para quem é mais velho, uma fita cassete. Não sei se tem alguém aqui que pegou fita cassete, o Walkman. Eu tive um, gente, o Walkman. Então, você tinha que fazer isso, e para as pessoas terem acesso à sua música, você tinha que estar numa gravadora. Por quê? Porque a gravadora era aquela que botava o seu CD nas lojas. Se o CD não estivesse nas lojas, não tinha como a pessoa comprar o seu CD, por mais que ela quisesse te ouvir. Então, existiam barreiras, né? E hoje, gente, né, no mundo que a gente vive hoje, né, na atualidade, essas barreiras foram quebradas. Porque se você tem um computador na sua casa, como o Júnior, que a gente viu o Júnior tocando sozinho, jogando um monte de som lá. O Júnior sozinho consegue gravar um CD, toca a bateria no teclado, faz tudo, entendeu? Um computador hoje você consegue gravar. Não estou falando que vai ficar top, na melhor qualidade, mas já dá para fazer um negócio legal, você sozinho na sua casa. E outra coisa, hoje se você quer subir as suas músicas, você só cadastra lá num site, vai subir no Spotify, vai subir no YouTube, vai subir no Apple Music, de repente, no dia seguinte, sua música já está no mundo inteiro. Então quer dizer que o quê? Eu não estou falando para vocês que ficou mais fácil, não é isso que eu estou querendo dizer. Por quê? Porque hoje a gente tem milhares de conteúdos sendo lançados todos os dias. Mas o que eu estou falando é, a barreira foi quebrada, né? Porque hoje você não precisa mais de pessoas, você sozinho você consegue fazer hoje, lançar suas próprias músicas, né? Agora, quando eu vejo Isaías falando isso aqui para o povo, o que ele está querendo dizer? No Hebreus, na verdade, está falando, as barreiras foram quebradas. Por quê? Porque antes existia uma barreira, né? A gente cantou aqui, o véu foi rasgado, a presença de Deus ela ficava só num lugar, quem quisesse ter acesso tinha que entrar lá, e se você não tivesse sem pecado, você seria consumido, tamanha a presença de Deus naquele lugar. Ele fala assim, as barreiras foram quebradas, o véu foi rasgado. Agora você não precisa mais de um profeta, você não precisa mais de uma pessoa, você tem acesso direto a Deus, você tem acesso direto ao Espírito Santo. As barreiras foram quebradas, a vergonha ele já levou lá na cruz, o medo ele já levou lá na cruz, a sua fraqueza agora pode se tornar sua força. Por quê? Porque as barreiras foram quebradas. Quando Jesus morreu naquela cruz, todas as barreiras foram quebradas. É isso que o texto está falando para a gente. É isso que Isaías, é isso que Hebreus está tentando falar para a gente. E quando, sabe, a gente cantou aqui também, sabe, nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe, hoje a gente tem acesso direto a esse amor, hoje a gente é amado por Deus, hoje a gente tem acesso direto ao nosso Pai, sabe, esse trecho, Paulo fala isso para a gente, nada pode nos separar desse amor, exceto nada na criação pode separar a gente desse amor, exceto o quê? A nossa descrença, exceto a nossa descrença. Então se existe algo que pode separar você de Deus, é a sua descrença. Não adianta nada você chegar aqui, você sentir Deus,
você falar com Deus, mas aí você chega na sua casa, você questiona se Deus existe, você questiona se Deus é de verdade, você não tem um relacionamento com Ele, ou você não acredita dentro do seu ser, do seu coração, que Deus é verdadeiro. Essa é a única coisa que pode separar você do amor de Deus. E Isaías é a única coisa que pode manter você estagnado em algum lugar. E Isaías, ele então é um cara que é um pregador muito melhor do que eu vou poder ser na minha vida, né? E ele era conhecido como o profeta olho de águia. Por quê? Porque Isaías, ele tinha um dom, ele conseguia profetizar coisas, ele profetizou coisas que nem ele mesmo viveu, e ele profetizava coisas que nem tinham acontecido ainda. O que isso quer dizer? Nesse trecho que a gente leu de Isaías, ele estava profetizando algo para um povo que ainda não tinha vivido aquilo. Então ele estava profetizando para um povo que seria exilado, para um povo que estaria em cativeiro, mas não estava ainda. Imagina a dificuldade de você pregar uma mensagem para uma pessoa que não está passando pelo que você está falando ainda. Por isso que muitas vezes eu falo aqui bastante, é importante a gente anotar as coisas que a gente ouve aqui na igreja. Por quê? Porque muitas vezes não é o que você está precisando agora, mas você não sabe se você vai precisar lá na frente. E Isaías, ele era assim, ele trazia uma mensagem para o povo de algo que iria acontecer, eles precisariam dessa mensagem, mas eles não sabiam ainda que eles iam precisar dessa mensagem. Então imagina a dificuldade que Isaías tinha para pregar para essa galera. Isaías então, é uma tarefa muito difícil. E aí eu quero voltar com vocês um pouco, a gente leu Isaías, versículo 19, tá? Capítulo 43, versículo 19. Eu quero ler com vocês agora o capítulo 15. Para a gente contextualizar o que esse trecho diz. Ele fala assim: eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel e o seu rei. Olha só que coisa, Isaías então, ele não está sendo usado aqui somente como profeta, ele está sendo usado como a boca de Deus para o povo. E pensa, Isaías naquela época não tinha Jesus ainda, e ele já podia falar: eu sou o Senhor, o santo de vocês, o Criador de Israel, eu sou o seu rei. Sabe, e agora ele que era uma pessoa não santa, falando como uma pessoa santa, e agora a gente que tem Jesus, a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, imagina o tipo de relacionamento, a autoridade que ele dá para a gente aqui. Isaías, olha só, eu estou quebrado, mas eu pertenço àquele cujo nome é exaltado, cujo nome é santo, eu sou o Senhor. E no versículo 16 ele fala: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. E aqui é o que muitas vezes a gente canta, né? Falei até para o Júnior tocar uma música aqui para mim, que é tan 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 tan, tan 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 tan. A gente canta muito, né? Que Deus, ele abriu o mar, que ele fez um caminho para o seu povo. E essa era a canção deles naquela época, não é? Vocês já ouviram essa música aqui ou não? Como é que é mesmo? Abriu o mar. Aí ó, o pessoal está cantando, como é que é mesmo? Para o seu povo, eu creio que assim fará outra vez, abriu o mar. Para o seu povo, e eu creio que assim fará outra vez, né? A gente canta, Deus abriu o mar para o seu povo. E essa canção, gente, não é essa, né? Mas essa letra foi escrita há milhares de anos atrás, quando o povo atravessou o Egito, atravessou o Mar Vermelho. Eles cantavam isso aqui, esse era o hino deles: Deus abriu o mar para o seu povo, tan 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 tan, tan 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 tan, assim fará outra vez, né? E Isaías, o que ele começa fazendo aqui então? Ele começa lembrando o povo da história deles. Então Isaías começou pregando a mensagem, fazendo o quê? Lembrando o povo do que tinha acontecido. Ele falou assim: vocês lembram, né, que quando vocês eram presos, vocês ficaram presos por 400 anos, escravos lá no Egito, né? Deus veio e ele mandou um libertador. Esse cara se chamava Moisés, e esse Moisés chegou até o faraó, e ele falou assim: faraó, deixa o meu povo ir. E o faraó
é um cara teimoso, então Moisés teve que ir várias vezes, e muitas vezes é assim na nossa vida também, porque quando Deus ele quer te libertar de algo, não é algo que vai acontecer de imediato, mas você precisa batalhar por aquilo, assim como Moisés batalhou pela libertação do seu povo. Então não é algo que vai acontecer do dia para a noite, mas Deus ele quer te libertar de algo. Quando ele tem algo para ser libertado, você precisa batalhar por isso, assim como Moisés batalhou, porque assim como o faraó foi teimoso, muitas vezes aquilo que o inimigo tem colocado na sua vida, ou o seu pecado vai ser teimoso também. Então não adianta você ter falsa esperança, que o libertador vai chegar, Moisés vai chegar diante do faraó, vai falar: faraó, liberta o povo, deixa ele ir. Faraó, beleza, pode ir galera. Não, Moisés teve que voltar 10 vezes, e você já desistiu muitas vezes de se libertar daquilo que você está querendo na sua vida, daquilo que você precisa na sua vida, porque você chegou 1, 2 vezes, você falou: não consegui, só assim mesmo. Não é assim que funciona, gente. Deus ele tem um novo caminho para você. Deus tem um novo caminho para a sua vida. Ele quer libertar você. Deus tem algo novo, mas ele é teimoso. Não estou falando Deus não, viu? Deus também é, né? E aí, essa era a canção que o povo falava. Essa era a canção que eles diziam: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Aí o povo começou a cantar: abriu o mar para o seu povo, assim o que assim fará outra vez. E o povo começou a cantar. E sabe, eu faço uma pergunta para você hoje: será que Deus já não fez um caminho para você? Será que Deus nunca fez um caminho para você? Será que uma vez você não estava com dor de cabeça e Deus te curou? Será que uma vez você não estava precisando de um abraço e alguém te deu um abraço? Será que alguma vez você não estava precisando de R$20, alguém te deu R$20 e você conseguiu pagar o que você estava precisando? Será que alguma vez você não passou por um momento de depressão muito grande, você estava chorando à noite, e foi uma noite muito triste para você, mas por algum motivo sobrenatural, quando você acordou de manhã, você já estava se sentindo melhor? E aos poucos você conseguiu retornar para a sua vida? Será que Deus nunca fez um caminho para você? Tenho certeza que se você olhar para a sua história, você vai ver que Deus já fez um caminho para você. Porque o nosso Deus é um waymaker, é um fazedor de caminhos. Nosso Deus faz caminho em meio às águas que ninguém podia atravessar. Esse é o nosso Deus, Ele é um waymaker. A gente canta a música, no final nós vamos cantar essa música aí. Porque o nosso Deus, Ele é um fazedor de caminhos. Será que Ele nunca fez um caminho para você? Será que o nosso Deus nunca abriu um caminho para você em meio ao deserto? Sabe, essa era a canção que eles cantavam, porque eles não eram mais escravos. Então, Isaías começou pregando a mensagem que Deus tinha algo novo, lembrando eles do que eles já tinham vivido, e do que Deus já tinha feito para eles. E ele continua, versículo 17, que fez saírem juntos os carros e cavalos, os exércitos e seus esforços, e jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. E o povo, é isso, essa é a nossa história, essa é quem a gente é, esse é o nosso Deus. E o povo estava lá vibrando, porque Isaías estava lembrando eles da essência da história deles, que eles eram um povo escravo, que Deus libertou eles, Deus foi fiel com eles, e eles estavam lá vibrando, e eles estavam comemorando. E aí no versículo 18, viu uma coisa interessante. Então vamos lá, versículos 15, 16 e 17. Eles estavam celebrando, Isaías estava lembrando eles, e aquela pregação que faz a igreja levantar e botar a cadeira na cabeça e falar: esse é nosso Deus e tal, não sei o quê. E aí ele chega no versículo 18 e ele fala assim, para quebrar todo o clima, né? Ele chega e fala: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Ele lembra eles do passado, ele lembra eles de tudo que aconteceu, e no versículo 18 ele fala: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. E lembra, Isaías sendo usado como a boca de Deus: eu sou o Deus Santo, Rei de Israel, Rei de vocês. E aí ele fala: se esqueçam. E aí a gente pega esse trecho aqui separado, né? E a gente sempre fala assim, que a gente tem que deixar para trás as coisas que se foram, né, os nossos erros, as nossas falhas, o que a gente errou, o que a gente pisou na bola. E quando a gente fala sobre isso, talvez a gente se lembra de 20 anos atrás de algo que a gente fez de errado, e é muito fácil a gente deixar talvez algo que aconteceu há 20 anos atrás que a gente errou. Mas quando a gente fala para deixar para trás, talvez pode ser algo que aconteceu há 3 minutos atrás, talvez pode ser algo que aconteceu esse ano ainda, que você não está conseguindo deixar para trás. E aqui ele está falando para a gente que todas as barreiras já foram quebradas. Então você não precisa carregar algo que Jesus já
pagou o preço por você. Muitas vezes você está estagnado na sua vida, porque você está parado em algo que você fez lá atrás, e você não consegue receber o amor, a graça, o perdão do que Jesus já pagou por você lá na cruz. Ele levou tudo que você já fez, Ele levou tudo que você faz lá na cruz. Você não precisa carregar essas coisas. Por quê? Se esqueçam do passado, deixa para trás, né? Essa pregação que a gente sempre ouve, não é verdade? A gente fala, esqueçam que se foi, não vivam no passado, sabe? Vamos entender que tudo já foi pago, sabe? E Jesus, Ele dá permissão para a gente mover adiante dos nossos erros ficam para trás, vamos mover para frente. E essa é a pregação que a gente sempre ouve, e isso é importante, mas uma coisa que me chamou a atenção nesse trecho, é que Isaías, quando ele estava falando do passado, ele não estava falando dos erros, ele estava falando do quê? Dos milagres. E o que eu entendi? Quando Deus Ele tem algo novo para nós, a gente está falando aqui sobre barreiras para as bênçãos. Quando Deus tem algo novo para você, quando Deus Ele quer derramar uma bênção na sua vida, muitas vezes a gente pensa que a maior barreira para a bênção na nossa vida é o erro que a gente cometeu, ou o que o diabo faz na nossa vida. Mas o que eu entendi nesse texto, é que muitas vezes a maior barreira para Deus derramar a bênção dEle, ou o novo dEle na nossa vida, não é o erro que você cometeu, não é o que o diabo fez na sua vida, mas sim o que Deus já fez na sua vida, e você olha para aquilo como se fosse um memorial o tempo inteiro. Então muitas vezes o milagre que Deus já fez na sua vida, é o que está impedindo você de viver o novo que Ele tem para você. Está um pouco confuso, né, gente? Agora eu estou falando de alguma coisa que talvez você nunca ouviu antes. E para mim também foi meio complicado de entender isso. Mas eu entendi que muitas vezes o que trava a bênção nas nossas vidas, o que trava o novo de Deus na nossa vida, é porque a gente está preso no que aconteceu lá atrás. Talvez você teve experiências boas ou milagres que você vivenciou de Deus na sua vida, e você fica sempre olhando para aquilo com gratidão, e é lógico, eu sempre falo isso, é importante a gente ter gratidão, a gente olhar para trás e ver o quanto a gente avançou, mas você olha para aquilo como se fosse o ponto alto da sua vida, e você tem saudade daquele tempo, né? Quantos de nós não temos isso? Eu fico lembrando das coisas que aconteceram na minha vida lá atrás, eu falo, nossa, eu tenho saudade da época que eu não precisava pagar as contas, tenho saudade da época que eu podia só tomar Coca-Cola na frente da calçada da rua e não tinha hora para acordar nas férias. Eu tenho saudade, a gente tem saudade, eu tenho saudade da minha época de adolescente, quando eu ia para a igreja limpar a cadeira, ou quando eu estava lá com o pessoal jogando bola o dia inteiro. Eu tenho saudade quando eu só podia tocar meu som e fazer o que eu gostava. Sabe, a gente olha para trás e a gente começa a lembrar de tudo que aconteceu, e a gente fica com saudade dessas coisas. Então muitas vezes o que pode travar a bênção de Deus na sua vida, não é o seu pecado, não é o que o diabo fez, mas sim o milagre que Deus já fez, e que você está preso àquele milagre até hoje, ou a bênção que Deus colocou para você, e Ele tem até hoje, sabe? A gente começa a lembrar de como, você começa a lembrar de como Ele te curou, como Ele te abençoou, como Deus abriu uma porta para você, como Ele te sustentou, como Ele gerou oportunidades, como Ele fez um caminho para você, onde não havia caminho. Mas aí o que Isaías está falando para a gente agora é, lembra disso? Agora você precisa se esquecer disso. Então lembra de como Ele fez um caminho para você, quando parecia que não tinha um caminho, mas agora se esqueça disso. Sabe por quê? Ele fala, então ele começa falando assim, ó, vocês, no cativeiro aí, vocês estão presos, sabe, eu estou lembrando vocês de quando vocês foram escravos há 400 anos atrás, e ele está lembrando o povo, e ele está falando do cativeiro. O cativeiro, gente, quando o povo estava preso, não era exatamente um lugar ruim, mas a situação da alma deles era ruim. Sabe, não era que eles estavam numa situação de escravidão, mas eles estavam longe do lugar onde Deus havia prometido para eles. Será que muitos de nós, a gente não se sente assim muitas vezes? Não é que a situação está ruim, mas você se sente sem propósito, você se sente longe do lugar que Deus prometeu para você, e aí a sua alma anseia por Deus, a sua alma parece seca, parece que Deus não está falando com você, parece que você está distante dEle. É isso que o povo está clamando, eles falam, Deus, cadê você, Deus? Eu preciso de você, parece que eu estou distante, parece que eu não consigo te ouvir. É isso que ele está falando aqui nesse trecho, e ele fala assim para nós, esqueça os milagres. Não é que ele está falando para você não ter gratidão, mas ele está falando assim, sabe, eu quero que você lembre da fidelidade de Deus, mas eu quero que você se esqueça como Ele fez. Deus vai continuar sendo fiel, mas o que ele está falando é, a forma como Ele vai fazer é diferente todas as vezes. Deus sempre vai vir
Deus sempre vai prover, Deus sempre vai ser fiel. O problema é que você está esperando Ele vir como Moisés, como um libertador. E muitas vezes Deus tem algo diferente, Deus tem algo novo para você. Está fazendo sentido isso aqui agora para você, gente, esse trecho? O novo de Deus pode ser diferente de como a gente espera. O novo de Deus pode ser diferente de como você está acostumado. E aí muitas vezes você pode estar perdendo a bênção, você pode estar perdendo o milagre, porque você está focado no milagre que aconteceu lá atrás, e você não consegue prestar atenção no milagre que está acontecendo agora na sua vida, porque você está esperando Deus aparecer de uma forma, e Ele fala para você: eis que eu tenho algo novo para você, eis que eu faço de uma nova maneira. E sabe por que eu fiquei pensando, por que Deus faz isso? Sabe por que Deus faz isso? Quando Jesus ele veio, Ele curou várias pessoas, e Ele curou de várias maneiras diferentes. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele não quer que a gente fique mais submetido a um sistema do que ao provedor. Porque se Jesus tivesse curado todos os cegos, cuspindo no chão, pegando a terra e passando nos olhos deles, sabe o que a gente ia fazer até hoje? A gente ia pegar, cuspir no chão, pegar a terra e passar nos olhos dos cegos para ver se eles são curados. Mas não é a terra e não é o cuspe que cura os olhos. Quem cura os olhos é o Espírito Santo, é a presença de Deus na vida das pessoas, é a fé delas que cura. Então, quando Jesus ele fala que Ele quer fazer diferente nas nossas vidas, quando Ele quer fazer diferente na sua, sabe por quê? É para você se desprender do sistema, porque senão você sempre vai achar que Deus precisa agir de certa maneira para Ele estar fazendo ou para Ele estar falando com você. Mas Ele fala nessa manhã para todos nós como igreja: eis que eu tenho algo novo para vocês, eis que eu tenho algo novo para você. É isso que Deus está falando para a gente. Ele fala no versículo 19: vejam, estou fazendo. Então ele fala, esqueçam que se foi, ele fala: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho no ermo. Sabe o que faria a gente perder um milagre? O que faria a gente perder uma bênção? O que faria a gente perder isso que Deus está querendo fazer na nossa vida? É porque a gente está esperando outra coisa. E Deus fala para você hoje: esqueça. Sabe, lembra que eu sou fiel, mas esqueça como eu fiz, porque eu vou fazer diferente. E às vezes você está perdendo o milagre que eu estou fazendo nesse momento na sua vida, porque você está esperando outra coisa. Você está preso no milagre que eu já fiz, ao invés de você prestar atenção no milagre que está em processo nesse momento. Essa é uma mensagem progressiva que eu estou dando para vocês. Sabe por quê? Porque aquele povo que atravessou, eles não estavam falando de uma história fictícia, metafórica, abstrata do que tinha acontecido, que Deus abriu o mar. Eles estavam falando de algo que fazia parte da essência do povo deles, era o hino deles, era a canção daquele povo. Deus abriu o mar, tan, 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 tan. Sabe, eles estavam vibrando para isso daí, fazia parte da história deles. E aí Deus fala o quê? Eis que eu vou fazer um caminho no deserto. E olha só que interessante, quando o povo precisou a primeira vez atravessar o mar, eles tiveram que pedir para Deus abrir o mar, certo? Agora, quando a gente está no deserto, para a gente poder atravessar o deserto, o que a gente precisa? De água, não é? Então, o que no passado era barreira, se tornou a bênção no futuro. O que era vergonha, se tornou graça na sua vida. O que era dor, se tornou poder para você. Porque o nosso Deus, Ele é um fazedor de Ele quebra barreiras. E a água, que era a barreira, quando o povo precisou atravessar o Mar Vermelho, se tornou a bênção, quando o povo precisava atravessar o deserto. Porque o nosso Deus é um fazedor de caminhos. E aquilo que você olha para a sua história, aquilo que você olha, você acha que é uma barreira, na verdade é a bênção que Deus quer trazer para você nessa etapa da sua vida, porque o nosso Deus, Ele é um fazedor de caminhos. Só para terminar, eu quero contar uma história para vocês. Eu lembro que eu sempre cresci numa família cristã, meu pai sempre foi pastor, tive aquela minha fase de adolescente, mas não aprontei nada demais, gente, aprontei um pouquinho só. Mas aí eu ficava vendo as histórias do pessoal contando testemunho, e eu ficava assim, cara, como eu queria ter um testemunho daquele cara que usou droga por muito tempo e Deus foi lá, buscou o cara e restaurou a vida dele, ou daquele cara que não teve pai e tal, não sei o quê. E como eu admirava essas histórias, e eu
falava assim, Deus, poxa, como eu queria ter um testemunho daquele. Eu invejava o testemunho dos caras, porque eu achava um testemunho forte, sabe, que impactava a vida das pessoas. Realmente é um testemunho assim. E eu quero falar sobre mim. Eu comecei a me analisar, e eu falei assim, eu fiquei invejando o testemunho deles, que é coisa do passado, coisa que aconteceu, que Deus fez, amém, e me motivou, e fez minha fé crescer. E tenho certeza que muitos dos testemunhos que vocês aqui viveram, que nós vamos viver como família, vai me fortalecer muito. Mas eu falei assim, por que eu estou invejando o testemunho daquele cara? E sabe o que eu comecei a ver? Muitas vezes a gente como igreja, a gente valoriza mais as coisas que aconteceram no passado do que a gente tem expectativa para o que vai acontecer no futuro. E o que Deus fala para você, eis que eu tenho algo novo para vocês. Ele está falando, o que passou foi bênção, eu fui fiel, eu quero que você olhe com gratidão, mas eu quero que você crie expectativa, porque o melhor ainda está por vir. O melhor para você ainda está por vir. E tudo o que você viveu não se compara ao que Deus tem preparado para você viver esse ano ainda. Em nome de Jesus, quero que você fique de pé no seu lugar agora, e que você cante para esse Deus que é um fazedor de caminho. Que você agora lembre da fidelidade do nosso Deus, mas que você se esqueça agora de como Ele fez, para que você se lembre que Ele é um fazedor de caminhos, e aquilo que você olhava como uma barreira pode se tornar uma bênção na sua vida, na vida da sua família, daqueles que estão próximos de você, porque esse é o nosso Deus, aquele que faz um caminho no deserto.